Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deisa Mendonça e veremos então o que teremos na nossa aula. Aula 19, revisão e avaliação. Vamos iniciar então aí a nossa aula. Muito bem, então para iniciar a nossa revisão, nós vamos revisar como a gente faz a localização de alguns números que são irracionais em uma reta numérica. Então acompanhe. Localização de números irracionais na reta numérica. Com base na figura a seguir, qual o ponto que mais se aproxima do valor de raiz quadrada de 10? Então temos uma reta numérica, numerada aí de 0 a 10 e algumas letras, M, N, P e Q. E aí, a gente vai fazer essa revisão resolvendo essa questão, que é para a gente indicar qual é o ponto que mais se aproxima do valor de raiz quadrada de 10. Se por acaso é o ponto M, ou o ponto N, ou o ponto P, ou o ponto Q ali no final. Então, qual dos 4 pontos é o ponto que mais se aproxima do valor da raiz quadrada de 10? E aí, para isso, então, a gente vai ter que fazer a estimativa do valor de raiz quadrada de 10, né? Porque raiz quadrada de 10 é um número irracional, né? A gente não consegue encontrar aí um número, multiplicar esse número por ele mesmo e chegar a 10, né? Por exemplo, se a gente multiplicar 3 vezes 3, vai chegar a 9. Quando a gente multiplica 4 vezes 4, que seria aí o próximo número, já dá 16. Então, a gente não tem aí raiz quadrada de 10 sendo um número exato. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma estimativa, uma aproximação. Então, veja só como é que a gente vai resolver. Primeiro, verificamos as raízes exatas que são próximas à raiz quadrada de 10. Né? Como assim? A gente tem aqui ó, a raiz quadrada de 10. E aí, se a gente for escrever as raízes para frente, você pode colocar assim, ó, raiz quadrada de 11, raiz quadrada de 12, raiz quadrada de 13. Só para você visualizar aqui o que seria a mais próxima que seja exata. Eu vou chegar aqui na raiz quadrada de 16, que é a primeira raiz quadrada exata depois da raiz quadrada de 10. Né? Então, veja, e antes de raiz quadrada de 10, a gente tem a raiz quadrada de 9, né? Então, olha só. Nós queremos saber aqui, então, esse valor, raiz quadrada de 10. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa verificar a raiz exata que é próxima à raiz quadrada de 10. Anterior à raiz quadrada de 10, a gente já tem a raiz quadrada de 9, que é exata. O resultado aqui de raiz quadrada de 9 é 3, né? Porque se a gente fizer 3 vezes 3, vai dar 9. Então, raiz quadrada de 9 é uma raiz quadrada exata. Agora, se a gente precisa verificar uma para frente, né? Uma raiz quadrada exata após a raiz quadrada de 10. Então, a gente não pode considerar a raiz quadrada de 11 porque não é exato, né? Não tem um número que multiplicado por ele mesmo dê 11. Da mesma forma, raiz quadrada de 12 eu não posso usar porque não existe raiz quadrada exata de 12. Não vai dar um número inteiro. Né? É isso que a gente fala em raiz exata. Aqui também, raiz quadrada de 13 também não, raiz quadrada de 14 também não é exata e raiz quadrada de 15 também não é exata. Então, a próxima raiz quadrada que é exata, depois da raiz quadrada de 10, é a raiz quadrada de 16. Né? Então, veja aqui todas essas raízes quadradas que se passam aí entre raiz quadrada de 10 e raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é 4, né? Se eu multiplicar 4 vezes 4, é igual a 16. Então, só dessa forma que eu consigo localizar na reta numérica a localização da raiz quadrada de 10. Digamos aqui, então, que bem aqui seja a reta, né? Eu vou passar essa reta bem aqui, ó. Então, olha só. Eu posso afirmar que a raiz quadrada de 10, ela vai estar nesse intervalo aqui, entre 3 e 4, né? Por quê? Porque
é a raiz mais próxima exata de 10 é a raiz quadrada de 16, que deu 4, e a raiz mais próxima da raiz quadrada de 10, que vem antes dela, é a raiz quadrada de 9, com o resultado 3. Então, eu não sei aonde raiz quadrada de 10 vai se localizar. Eu só sei que a localização é entre 3 e 4. Então, se eu voltar aqui para a nossa reta numérica, eu sei que entre 3 e 4 vai ser a localização da raiz quadrada de 10. Eu não sei exatamente onde, mas eu sei que vai estar nesse intervalo. Então, com base nisso, eu posso dizer que o ponto que está mais próximo aí à raiz quadrada de 10 é esse ponto N, certo? Como temos aqui na nossa resposta. Então, vejam que eu fiz essa explicação abrindo aí todas as raízes quadradas, né? Até chegar na raiz quadrada exata, que é a raiz quadrada de 16. Aí aqui a gente tem a resolução também, ó, mas aqui a gente já não abriu, né? A gente fez o quê? A gente sabe que precisa encontrar da raiz quadrada de 10, aí eu só pensei, a raiz quadrada exata anterior é raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada exata após raiz quadrada de 10 é a raiz quadrada de 16. Eu não escrevi, mas eu pensei, raiz quadrada de 11 não pode, 12 também não, 13, 14, 15, só a 16 que vai ser exata. Então, eu calculei aqui, raiz quadrada de 9 é igual a 3, raiz quadrada de 16 é igual a 4, logo, essa raiz quadrada de 10 vai estar entre 3 e 4 na reta numérica, como eu já tinha mostrado para vocês, e aí a gente chega aqui na posição, no ponto N, vai ser o ponto mais próximo dessa raiz quadrada de 10, certo? Então, você sempre tem que pensar aí na próxima raiz quadrada que seja exata e na raiz quadrada exata anterior, né? Então, você pensa uma que vem depois, uma que vem antes. Aí você calcula essas raízes, já que elas são exatas, dá para calcular. E aí, essa raiz quadrada que você quer determinar a localização dela vai estar entre esse intervalo, certo? Agora, a gente vai fazer a revisão aí do conteúdo de função afim. Então, a gente tem aí, para você está vendo aí, definição de uma função afim. Qual é a definição? A definição afim, ela também é conhecida como uma função polinomial do primeiro grau, né? É uma correspondência matemática que relaciona variáveis de uma equação. Então, uma função afim, ela tem essa estrutura que você está vendo aí, f de x é igual a ax mais b. E ela é do primeiro grau que a gente fala, porque veja que o x, que é a única variável na função, ela tem o expoente 1, essa variável, né? Então, por isso que é do primeiro grau, porque o expoente é 1. O maior expoente dessa função toda é 1, né? Então, ela é do primeiro grau. Então, essa é a estrutura, f de x é igual a ax mais b. O valor de A e o valor de B são valores que estão dentro dos números reais, então pode ser qualquer valor, positivo, negativo, fracionário, enfim, decimal, está dentro dos números reais. Então, todo número real pode ser o A e o B. E o valor de A não pode ser 0, né? Ele pode ser qualquer valor menos 0, porque se ele for 0, não vai existir a função afim nesse formato. Continuando, a gente viu aí os elementos de uma função afim, que é a raiz. O que é a raiz da função afim? A raiz da função afim vai ser o valor que a gente vai colocar na variável x e o resultado da função vai ser igual a 0. Né? Como está escrito aí para você, é o ponto que corta o eixo x, né? Ou seja, quando y é igual a 0. Então, a gente iguala a 0 a função e encontra qual é o valor daquele x. Por quê? Eu quero saber qual é o valor de x que vai fazer a função ser igual a 0. Esse valor de x é chamada aí a raiz da função, certo? Também temos aí, vimos o coeficiente angular e o coeficiente linear. São as duas letras, o A e o B. O coeficiente angular é a letrinha A. Né? Ele é o valor que vai sempre acompanhar a variável x.
né? E o B, ele é o coeficiente linear, vai ser sempre o termo independente, sempre vai ser somente um número, nunca vai ter uma letra ao lado dele. Então, coeficiente angular e coeficiente linear. E a gente também viu que na função afim a gente tem o domínio e a imagem. Quem é o domínio? Se a gente pensar e lembrar como a gente estudou aí através de conjuntos, né? O domínio ele vai ser um conjunto onde vai sair, né? Vai ser o conjunto de partida, e a imagem vai estar dentro do contradomínio, que é o conjunto de chegada. Né? E aí, só que a imagem ela só vai ser os elementos que serão relacionados aí dentro do conjunto de chegada, né? Então, o domínio são os valores de x na função afim, f de x igual a x mais b. O domínio vão ser os valores de x. E a imagem vai ser os valores de y, ou seja, a função toda, ax mais b. Quando a gente substitui o x aí pelo domínio, a gente chega num resultado. Esse resultado vai ser a imagem relacionada a esse x que a gente substituiu, certo? E também a gente viu os gráficos de uma função afim, como é que o gráfico se comporta. O gráfico de uma função afim sempre vai ser uma reta. Então, se você vê um plano cartesiano e vê uma reta, já sabe que essa reta está representando uma função afim, né? Então, essa reta, né, ela pode ser crescente, né, da esquerda para a direita, você olha o gráfico, se estiver crescendo, significa que a função afim é uma função crescente, e isso acontece sempre quando o coeficiente A é positivo. Então, se você observar uma função afim com coeficiente A positivo, por exemplo, f de x igual a 2x mais 3. Esse 2 é o A, né? Ele é positivo. Então, essa função eu posso ter certeza que ela é crescente. Agora, se esse A for negativo, por exemplo, se fosse f de x igual a menos 2x mais 3, esse A é menos 2, ele é negativo. Então, eu posso dizer que o gráfico dessa função seria decrescente. E aí, a imagem é como você está vendo aí. Da esquerda para a direita, você vai olhar e vai ver que a reta está descendo, né? Então, é uma função decrescente. Como você está vendo aí, o A é negativo, tá bom? Então, isso foi o que a gente viu durante a função afim. Vamos fazer, então, um exercíciozinho para fixar aí isso que a gente acabou de rever. O gráfico a seguir representa uma função afim. Vejam que no gráfico tem uma reta, essa reta vermelha. Então, se eu olhar só o gráfico, eu sei que esse gráfico é de uma função afim ou de uma função polinomial do primeiro grau, né? Então, você já sabe, se você vê um gráfico com uma reta, é de uma função afim. A respeito desse gráfico, pode-se afirmar que... Então, a gente vai analisar aqui, né? Na letra A, diz assim, a raiz da função é 2. Será que a raiz da função é 2? Como é que eu sei onde é que está a raiz no gráfico? Fácil, né? Você vai olhar o eixo x, é esse eixo aqui que está na horizontal. O valor da raiz vai ser o número que vai cortar aqui, ó, no eixo x. O número onde a reta vai cortar. Então, nesse gráfico, a raiz não é 2. Não é 2. A raiz é menos 3, né? Olha só. É bem aqui no menos 3 que a reta está cortando, tá bom? Então, a raiz é esse valor no eixo do x. Raiz sempre vai estar relacionado ao eixo x. Você olha o número no eixo x onde a reta está cortando. Aquela é a raiz. E na função afim a gente só tem uma raiz. Por isso, como você pode ver, a reta ela só está cortando aqui em um ponto, que é esse aqui. Né? Não vai cortar em mais nenhum ponto, porque a reta afim só tem uma raiz, certo? Então, vamos continuar. Na letra B diz assim, o valor do coeficiente B é menos 3. Que coeficiente B é esse? Da estrutura da função, né? f de x igual a ax mais b. Toda função afim tem essa estrutura. E aí, a letra B diz assim, o valor do coeficiente B, esse valor aqui, é menos 3, pois a reta intersecta o eixo x no ponto menos 3 e 0. A reta, ela está cortando o eixo x no ponto menos 3 e 0, que é esse ponto aqui.
mas isso não tem nada a ver com o coeficiente B. O coeficiente B, sempre você vai olhar para o eixo do Y, né? Então, aqui, esse eixo vertical é o eixo Y. E aí você vai olhar onde a reta está cortando. Então, a reta está cortando aqui no 2, né? Então, o coeficiente B vai ser o 2, né? Não é menos 3, é 2, porque coeficiente B a gente olha para o Y, né? Raiz a gente olha para X, mas coeficiente B a gente vai olhar para o Y. Então, essa letra B também está equivocada. Na letra C diz assim, a raiz da função é menos 3, está certo, né? A gente já viu isso. E o coeficiente B vale 2. Olha, certo também, né? A gente viu que o coeficiente B vale 2 e aqui a gente viu que é a raiz. Então, olha só, letra C é a letra que está contendo as informações verdadeiras. E só para verificar a letra D, ele diz assim, a lei da formação da função é f de x igual a 2/3 de x menos 3. Que lei de formação é essa? É a função que ele quer saber. Qual é a função que está representada naquele gráfico? Bem, a gente viu que o coeficiente B é o 3, quer dizer, é o 2, né? Então, a gente só precisaria saber quem é esse A, para a gente poder saber qual é a função. Mas, só para analisar essa letra D, eu já sei que ela está errada, porque aqui não é menos 3, aqui seria mais 2, né? E aí, a gente teria que saber esse A, só para, se por acaso a gente precisasse saber qual é a função, mas só para analisar essa letra D, eu já posso dizer que ela está errada, porque ela está dizendo que o B é menos 3 e o B é 2 positivo, né? Então, aqui, a letra C é a questão correta, e assim a gente revisa, então, essa parte de função afim, né? E agora, então, a gente vai revisar a função quadrática, né? As coisas que nós vimos aí nas aulas sobre função quadrática. Então, olha só, a função quadrática, o que é a função quadrática? É uma função polinomial do segundo grau, né? E por que ela é do segundo grau? Porque a forma dela é essa que você está vendo aí, f de x igual a ax elevado ao quadrado mais bx mais c. Veja que agora o maior expoente da função é 2, por isso que ela é de segundo grau, ou quadrática, né? Como a gente escreveu aí para você, tá bom? E aí, essa função quadrática, ela também vai ter raízes, né? Só que, veja, na função afim só tinha uma raiz. Na função quadrática vão ter 2 raízes, porque ela é do segundo grau, então ela tem 2 raízes, né? E o que são raízes? A mesma coisa da função afim. A raiz da função quadrática, né, ou as raízes, são os números que a gente vai substituir no x e a função toda vai ser igual a 0. Ou, como você está vendo aí, são os valores de x que fazem y ser igual a 0, ou também, se a gente olhar no gráfico, o valor das raízes são aqueles valores que vão ser cortados no eixo x, né? Ou eles vão ser diferentes, ou eles vão ser um só, ou eles não vão existir, né? Como a gente vai ver aí nessa quantidade de raízes. E como é que eu calculo a raiz de uma função quadrática? Então, para calcular, a gente precisa de 2 fórmulas, que são essas fórmulas aí que estão aparecendo para vocês. Essas 2 fórmulas, elas estão em uma só, porque a gente colocou o delta dentro do radical. Mas a gente costuma fazer assim, para calcular a raiz de uma função quadrática, a gente vai calcular o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e com o valor desse delta, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, né? Que diz assim, x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, que a gente já encontrou o valor, sobre 2a. Então, essa fórmula aí, como está para você, é a fórmula que a gente usa para achar essas 2 raízes, né? E o que o delta vai falar para a gente sobre a função quadrática? No delta, quando a gente calcula o delta, ele pode ser positivo, negativo ou igual a 0. Se ele for positivo,
significa que a função tem duas raízes diferentes. Se ele for negativo, significa que a função não possui raiz nenhuma dentro do conjunto dos números reais. E se ele for igual a zero, significa que as duas raízes que a função tem são iguais. Então, a gente diz que a função tem uma raiz só. Mas, na verdade, elas são iguais, né? E, então, a gente vai verificar rapidinho aí como é que a gente calcula a raiz de uma função quadrática. Então, olha só, temos essa função quadrática y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Está aqui a função. Aí eu quero que você encontre a função, quero que você encontre as duas raízes dela. Essas duas raízes aqui, que são do expoente, eu quero que você encontre. O que você tem que fazer? Primeiro, você vai usar essa fórmula aqui, b ao quadrado menos 4ac. E depois você vai usar essa fórmula aqui, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, usando essa fórmula aqui, eu preciso saber quem é a, quem é b e quem é c, né? Aí eu vou olhar para a minha função e vou identificar. A é 1, não tem aí, mas quando não tiver é 1, tá? B, menos 4 e C é 3. Na verdade, esse 1 aqui, ó, ele existe, né? Ele só não está aparecendo. Então, quando não estiver aparecendo, significa que é o número 1. Então, a gente costuma não escrever 1x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, por isso que quando não aparece, você tem que dizer que ele é 1, né? Não vai dizer que não tem aí o coeficiente A. E aí, quando eu sei quem é A, B e C, substitui aqui na fórmula para encontrar esse valorzinho aqui de delta, esse triângulo, né, que a gente chama de delta. Então, substituindo e fazendo o cálculo certinho, a gente vai chegar aqui que o delta é igual a 4 nessa função quadrática. Então, se o delta é igual a 4, né, ele é positivo. E se ele é positivo, ele tem duas raízes que são diferentes uma da outra. Como é que eu vou encontrar essas raízes? Agora eu vou usar essa fórmula aqui maior, né, para eu encontrar as raízes. Eu vou substituir o b por menos 4, o delta por 4 e o a por 1. Então, vamos colocar aqui, né, já está todo substituído, olha só. Está aqui a fórmula e aqui estão as substituições, ó. B por menos 4, delta por 4 e o a eu substituí por 1. E agora é só fazer conta, né? Aqui, menos 4 vai ser igual a 4. Esse mais e menos eu vou dividir, né? Um vai ficar com menos e o outro vai ficar com mais. Está aqui embaixo, ó. Um vai ficar 4 menos 2. Porque esse 2 aqui, de onde saiu? Ele é o resultado, né, de raiz quadrada de 4. Então, vai ficar 4 menos 2 dividido por 2, que é igual a 1. E o outro vai ser 4 mais 2 dividido por 2, que é igual a 3. Então, 1 e 3 são as duas raízes dessa função quadrática. E aí, se eu desenhar o gráfico, olha só. O gráfico da função quadrática vai ser uma parábola, ou para cima ou para baixo, e as raízes são esses números aqui que estão sendo cortados, né, pelo gráfico no eixo x, ó, igual à função afim. Então, a gente tem aqui 1 e 3 sendo raízes. E esse número aqui, esse 3 aqui que está aparecendo no eixo y, esse 3 é justamente o C, né? Então, quando você olhar esse C, você sabe que ele vai ser o número que o gráfico vai cortar no eixo y. E os números que vão ser cortados no eixo x vão ser as raízes, certo? Muito bem. Então, continuando a revisão aqui, nós temos um outro conteúdo que a gente verificou, que são os ângulos, o ângulo central e o ângulo inscrito numa circunferência. Qual é a medida do ângulo central e do ângulo inscrito na circunferência da imagem a seguir? Então, tenho aqui o ângulo central, e a gente viu que o ângulo central ele vai ter a mesma medida do arco a qual ele está se referindo. Olha só. O arco dele é esse aqui, que mede 84 graus. Então, a medida desse ângulo central, também vai ser 84. E o ângulo inscrito? Esse ângulo aqui, ele é um inscrito, né?
começa aqui o vértice dele sobre a circunferência, então ele está inscrito. E o central, o vértice dele começa no centro. Aí o ângulo inscrito, ele vai ser a metade do ângulo central, ou a metade do arco ao qual ele está se referindo, né? A abertura dele, olha só. Aqui é o ângulo inscrito e o arco do ângulo inscrito é o mesmo do central. Então, o inscrito ele vai ser a metade e o central ele vai ser o mesmo, a mesma medida em graus do arco a qual ele se refere, certo? Então, aí está a resposta para vocês. E aqui a gente tem 3 casos, né, nessas circunferências de ângulo inscrito. Olha só, aqui o beta, eles são 3 ângulos que são inscritos, e aqui a alfa são os 3 ângulos que são centrais, né? Então, esses verdinhos aqui seriam casos de ângulos centrais e os rosas casos de ângulo inscrito. Então, o ângulo inscrito vai ser a metade do ângulo central ou do arco correspondente a ele, né? Como a gente viu aí há pouco no exemplo. Então, essa foi a nossa revisão. Espero que tenha dado para clarear um pouco as ideias, né? Encontro vocês numa próxima oportunidade.